E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da Marvel Comics e dessa vez vamos falar do Metaloid ou Stealth-Man, né, que é um vilão bucha que começou sendo inimigo do Demolidor, mas que passou também a ser inimigo do Homem-Aranha e de outros personagens urbanos. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Lucas Pontes. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar aqui do Metaloid, né, do Stealth-Man, vilão ali da parte mais urbana da Marvel Comics. O Metaloid vai fazer a sua estreia na revista do Demolidor, edição número 8 de abril de 1965. Wilbur Day é um cientista que foi contratado pelo Cal Caxton para criar uma espécie de ariete hidráulico. Então Cal Caxton ele cria esse ariete hidráulico e aí o que é que o Wilbur Day faz? Ele rouba esse ariete e aí a partir desse ariete ele desenvolve uma armadura que possui duas pernas com a capacidade de se esticar até uma altura bastante alta. E aí o Wilbur, como se não bastasse ele roubar os projetos do seu contratante, ele acabou entrando em contato com o advogado Matt Murdock porque ele iria processar o Cal Caxton. Sim, o cara rouba o projeto do Caxton e aí depois ele mete um processo dizendo que o Cal Caxton foi o responsável por copiar a ideia dele. Olha que safado. E aí o Cal Caxton disse que podia ir, né? Vamos ver se você é tudo isso, né? Vamos ver se você é tudo isso, você consegue me colocar no tribunal. E aí teve essa briga, né? Essa celeuma aí entre o Wilbur Day e o Cal Caxton. Posteriormente, o Wilbur Day, vestindo a sua armadura de Metaloid e já se apresentando dessa forma, ele começou a causar o caos na cidade. E nesse momento ele enfrentou justamente o seu advogado, né, o Matt Murdock, só que dessa vez como Demolidor. E o Demolidor ele perdeu a primeira luta contra o Metaloid. O Metaloid ele consegue derrotar o Demolidor no primeiro confronto entre os dois. Posteriormente, o Cal Caxton ele acaba indo até o escritório do Matt Murdock, onde ele se encontra com o Wilbur Day. E os dois começam a bater boca, um acusando o outro de ter roubado o projeto. O Matt Murdock percebe que um deles está mentindo, mas ele não consegue precisar qual dos dois é quem estava mentindo, porque eles estavam muito próximos um do outro. Então ele não conseguiu detectar qual dos dois estava mentindo. Ele conseguia perceber pelo batimento cardíaco, mas ele não conseguiu perceber qual dos dois era que estava mentindo. E posteriormente, o Matt Murdock ele vai atrás do Cal Caxton. O Cal Caxton chega a perceber que o Demolidor estava perseguindo ele. Só que no momento em que ele ia tentar alguma coisa com o Cal Caxton, ele percebeu que o Metaloid mais uma vez estava causando caos na cidade de Nova York. Então ele vai enfrentar o Metaloid e perde de novo. E o Demolidor perdeu a segunda seguida contra o Metaloid. E aí posteriormente o Matt Murdock juntamente com o Wilbur Day, eles foram para o laboratório do Cal Caxton para confrontá-lo novamente a respeito de quem seria o proprietário do ariete hidráulico. Em um dado momento, o Caxton ele tenta atacar o Wilbur Day com a arma, mas ele não consegue. Ele é derrubado pelo Wilbur Day, que nesse momento ele revela que ele é o Metaloid. Ele revela ali pro Matt Murdock que ele é o Metaloid e que ele estava lá para roubar um dispositivo de encolhimento que o Cal Caxton tinha inventado. Ele nocauteia o Matt Murdock e consegue roubar o dispositivo. Ele estava fugindo com as suas pernas gigantescas, só que aí ele acabou sendo interceptado pelo Demolidor. O Matt Murdock ele bota o seu uniforme de Demolidor, os dois se enfrentam pela terceira vez, só que dessa vez o resultado foi bem diferente. O Demolidor consegue derrotar o Metaloid, que acaba sendo atingido pelo raio de encolhimento e acaba encolhendo até sumir de vista. Parecia que o Metaloid nunca mais ia voltar para os quadrinhos. Porém, algum tempo depois, ele acabou sendo resgatado pelo Saqueador Mascarado.
Os dois estavam se preparando para atacar os funcionários do escritório de advocacia Nelson e Murdoch, né, de Matt Murdock e do Fog Nelson. Só que no meio do caminho eles encontraram com o Homem-Aranha, né? Eles enfrentaram ali o Homem-Aranha e em um dado momento o Metaloid teve a brilhante ideia de disparar uma arma movida a eletricidade dentro d'água. O resultado é que ele tomou um choque terrível e acabou ficando inconsciente, sendo aí pego pela polícia. Algum tempo depois que ele foi preso, a eletricidade que atrapalhou ele antes, agora o ajudou, já que ele foi resgatado pelo Electro. E aí ele se juntou ao time do Electro, né, os emissários do mal, e eles tinham como objetivo derrotar o Demolidor. Eles enfrentaram o Demolidor todos juntos, porém eles acabaram derrotados, né? Então pode-se dizer que aí tá 2-2, né, entre o Metaloid e o Demolidor. Só que o jogo acabou virando pro Demolidor porque em dado momento o Metaloid tentou matar o Fog Nelson. E aí o Demolidor interviu e acabou resgatando o seu colega de profissão. Então o Demolidor venceu o Metaloid em 3 ocasiões e perdeu em 2, pelo menos nessas lutas iniciais. E aí o Metaloid ele passou por várias aventuras, né, sendo derrotado inúmeras vezes tanto pelo Demolidor quanto pelo Homem-Aranha, até que no futuro tivemos a Guerra Civil, né, um dos principais eventos da Marvel, né, e a criação da Lei de Registro de Super-Heróis, de super-humanos. E o Wilbur, né, o Metaloid, ele decidiu trabalhar ao lado do governo, ele decidiu ficar ao lado do Homem de Ferro e ele recebeu um novo equipamento, né, um novo traje do governo dos Estados Unidos para se tornar ali o cara que ia aplicar a lei e que iria capturar e prender os super-heróis que fossem contra o registro. E um de seus primeiros trabalhos, ele tinha que capturar um sujeito chamado Fulvio Morcella, né, que era um cara que ele gostava muito de crianças, não no bom sentido, né, então ele foi lá convocado pelo governo para capturar esse sujeito safado. Só que um outro herói, na verdade um anti-herói, também estava da trilha, estava atrás desse criminoso, que era justamente o mais brabo da Marvel, né, que é o Justiceiro. E aí o Justiceiro e o Metaloid cruzaram caminhos. O Metaloid ele propõe até uma aliança com o Justiceiro, só que o Justiceiro ele sabia da vida de crimes do Metaloid. Ele se recusa a trabalhar junto com o Metaloid. E não apenas isso, mas ele explode as pernas do Metaloid, né? Ele dá cabo do Metaloid e cancela o CPF do Wilbur Day. O Wilbur Day acaba morrendo graças ao Justiceiro. E aí depois que ele morreu, né, vários supervilões fizeram uma homenagem aí ao Metaloid. Descobriram que ele era casado com a princesa Piton. E ele foi enterrado e morreu. Só que a gente sabe que nos quadrinhos ninguém morre para sempre, exceto o tio Ben e o casal Wade. Então, o que é que aconteceu? O Wilbur Day ele foi ressuscitado através de um clone. Quem ressuscitou o Wilbur Day foi o novo Chacal. Ele ressuscita o Wilbur Day juntamente com vários amigos e inimigos do Homem-Aranha, numa tentativa de fazer com que o Homem-Aranha fosse pro lado do Chacal e passasse a trabalhar pro Chacal. Só que o Homem-Aranha acaba descobrindo sobre os planos do Chacal. Ele consegue fugir de onde ele estava sendo aprisionado juntamente com a Mulher-Aranha da Terra 65. E os vários vilões, inclusive o Metaloid, vão atrás de capturar o Homem-Aranha. Posteriormente, um dos aliados do novo Chacal, né, o Dr. Octopus, ele acaba se voltando contra o Chacal. E quando ele se volta contra o Chacal, ele começa a eliminar vários dos supervilões que foram ressuscitados. O Homem-Aranha conseguiu impedir que todos os clones fossem eliminados. E um dos clones que teve a sorte de fugir, a sorte de escapar e de permanecer vivo, foi justamente o Metaloid. Então o Metaloid tem que agradecer muito pela ação do Homem-Aranha, porque ele está vivo até hoje por conta disso. Bom pessoal, essa foi a origem do Metaloid, né, do Stealth-Man da Marvel. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações.
aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Metaloid. Bom, o Metaloid, pessoal, o Will Budei, ele não tem poderes, né? As habilidades dele vêm da sua armadura, né? Da armadura que ele construiu utilizando a tecnologia do ariete hidráulico. E a sua armadura permite que ele utilize as seguintes habilidades. Ele pode esticar as pernas e ele pode desmontar e remontar as pernas, né? Se a perna dele estiver muito danificada, ele pode tirar e pode colocar novamente ali a perna, desde que não seja a perna dele mesmo, desde que seja a perna hidráulica. Bom, agora vamos falar da versão do Metaloid e outras mídias, e ele só tem na verdade uma única versão. Ele aparece na série de animação The Marvel Action Hour, que foi lançada ali nos anos 90. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre um Metaloid, né? Esse vilão aí, inimigo do Demolidor e do Homem-Aranha. O que você achou desse personagem? Que outros personagens a gente pode trazer aqui para o nosso canal? Comenta aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!